Uma produção. Bruá. Lição número 13. Uma passagem pelo Douro. Estamos com um problema, ouvintes do sumo de uva. Aliás, estamos com muitos problemas nesta altura em que estamos, mas o principal problema em que estamos, ou que temos, é que as nossas garrafeiras podem não estar abertas. Isto é problemático. Isto é problemático porque neste momento torna-se um bocadinho difícil arranjar os vinhos que queremos, os vinhos de que precisamos, no caso de vocês serem alguém que está a tentar gravar um podcast muito específico sobre vinho, em que precisam de garrafas de vinho super específicas. E essa é a razão pela qual admito desde já que não estamos a fazer, pelo menos esta semana, um podcast sobre espumantes, como era suposto estarmos a fazer, um episódio do Sumo de Uva sobre espumantes, mas ao invés vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente e um bocadinho também back to basics. Um, e o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos voltar a uma região onde neste podcast, em bom português, já fomos muito felizes, onde já tivemos grandes experiências vínicas, e vou-vos falar um bocadinho daquela que é uma das regiões, provavelmente para mim, a região mais complexa em termos de produção de vinho e em termos de qualidade de vinho do nosso Portugal. Um, uma região que é muito conhecida por ter vinhos caros, e por ter vinhos de grande qualidade. Um, como devem calcular, não vamos experimentar vinhos caros dessa região porque não há dinheiro, não há orçamento, mas também porque, como disse e como já tenho dito, neste podcast não experimentamos nenhuma garrafa que seja acima dos 20 euros. E portanto também penso que esta poderá ser uma boa oportunidade para vocês também ficarem a conhecer algumas opções interessantes, algumas opções muito boas ou de uma qualidade muito boa desta grande região, a preços muito mais simpáticos para a carteira. E também foi um bocadinho a minha preocupação na escolha destes três vinhos que sim, são os vinhos possíveis, mas que são três ótimos vinhos que eu costumo beber desta região. Mas de que região falamos? Bom, na verdade vocês sabem, porque já leram o título deste podcast ou deste episódio e já me ouviram a dizer o título do episódio. Hoje vamos dar um passeio ao Douro. A região do Douro e não a região do vinho do Porto. Notemos que estas duas coisas são coisas muito diferentes. O vinho do Porto, como nós falámos já um pouco nos primeiros episódios do podcast, o vinho do Porto é um vinho fortificado, ou seja, é um vinho que é produzido de uma forma um bocadinho diferente dos vinhos de mesa, dos chamados vinhos de mesa, que nós temos vindo a experimentar aqui no sumo de uva. O vinho do Porto é produzido com recurso a vinho, pronto, faz sentido, mas utilizando depois aguardente para fortificar o vinho, ou seja, para tornar o vinho mais forte em teor alcoólico, porque, pronto, novamente, também é lógico, a aguardente tem mais teor alcoólico do que o chamado vinho de mesa, mas ao mesmo tempo para tornar o vinho mais doce. E vocês, nesta altura, também já saberão o porquê disto, porque estamos fartos de o dizer, porque se nós atirarmos um álcool para dentro de uvas a fermentar, ou seja, para dentro de um produto ainda sob fermentação, em que os açúcares estão a ser consumidos pelas bactérias, etc., e ada, vocês sabem essa história toda já, vamos parar a fermentação e vamos aumentar exponencialmente, agora está na moda dizer-se, mas não é um aumento exponencial, vamos aumentar muito o teor de álcool do vinho que estamos a produzir, e vamos criar algo muito mais doce, com a doçura das uvas que ainda não foram fermentadas e com o teor alcoólico do álcool que nós lhe inserimos. Assim se faz vinho do Porto. In a nutshell.
Não é de vinho do Porto também que vamos falar hoje, porque o vinho do Porto também é caro. O bom vinho do Porto é caro, não se iludam. Aquilo que vocês compram no supermercado não é vinho do Porto, ou pelo menos não devia ser digno desse nome. O bom vinho do Porto, infelizmente, custa muito dinheiro a produzir, custa muito dinheiro a vender e custa muito dinheiro a comprar. Mas se alguém me quiser dar boas garrafas de vinho do Porto para provarmos aqui no podcast, nós vamos prová-las de certeza. Vamos falar de outra coisa, que é vamos falar da região do Douro. Felizmente, isto é uma coisa boa, atenção. Um, Vou-vos dar agora um bocadinho uma lição de história, por assim dizer, do que é que aconteceu hum, para se começar a produzir bom vinho de mesa na região do Douro, que é uma coisa muito interessante, não tem rigorosamente nada a ver com vinho. Como as grandes coisas têm a ver com vinho, não têm nada a ver com vinho. Um, Produzia-se vinho do Porto, na região do Douro, originalmente. E isto acontece desde há muito tempo, o Marquês de Pombal, na altura de Marquês de Pombal, já se percebeu que aquilo tinha um valor comercial muito interessante, e prospectos de exportação muito interessantes, e portanto até foi o Marquês de Pombal que incentiva comerciantes ingleses, britânicos, maioritariamente, a virem para Portugal, a irem para o Douro produzir vinho do Porto, e daí os vinho do Porto ter muito, ou as casas inglesas de vinho do Porto serem muito conhecidas. Um, e isso acontece também porque na altura era muito barato produzir vinho do Porto. Um, Porquê? Porque a mão de obra era quase nula, porque não existiam políticas sociais em Portugal naquela altura. As políticas sociais vão evoluindo, os custos de mão de obra tornam-se naturalmente maiores, como se tornaram maiores em muitos sítios no final do século XIX e no início do século XX, felizmente, porque passámos a viver em países onde se garantiam direitos dos trabalhadores, os direitos das férias, um salário mínimo, se calhar, determinados direitos que as pessoas tinham quando trabalhavam em coisas como o vinho, ou seja, isto não é uma coisa exclusiva do vinho, é uma coisa que afeta também o vinho. E de repente o que acontece é que os custos de produção do vinho do Porto começam a subir muito para estas casas inglesas e para estes produtores de vinho do Porto. E de repente há aqui um problema que é, e agora como é que nós produzimos vinho que valha a pena vender, hum, se não temos esta possibilidade de estar sempre a exportar vinho muito barato, produzido com mão de obra muito barata. A região é a região do vinho do Porto, portanto, o que nós fazemos é vinho do Porto aqui. O que é que nós podemos fazer? De que forma é que podemos, para além de continuarmos a criar este produto de luxo, porque o vinho do Porto torna-se um produto de luxo, o que é que podemos fazer um bocadinho para, de certo modo, atrair consumidores e garantir que continuamos a vender vinho? E é assim que surge a região demarcada do vinho do Douro. Ou seja, os produtores de vinho do Porto percebem que eh, a forma mais fácil de trabalhar com o que já têm e conseguir continuar a produzir vinho que tem algum valor comercial para além desta baixa produção de vinho do Porto, será começar a produzir vinho de mesa. E no início é um vinho de mesa muito mau, que não se exporta. É um vinho de mesa para ser vendido em Portugal, basicamente, por quem comprasse vinho, mas de fraca qualidade no início. E depois as casas inglesas começam a investir na produção de vinho de mesa sério e começam a criar grandes vinhos. Até que chegamos à altura em que estamos hoje em dia, em que os vinhos de mesa produzidos na região do Douro são vinhos de uma qualidade espetacular, uma qualidade imensa, que competem em concursos internacionais com vinhos da Califórnia, com vinhos de Bordeaux, hum, com vinhos australianos, ou seja, com os grandes campeões, por assim dizer, do vinho de mesa, hum, e em que se criam vinhos absolutamente formidáveis. E não é à toa que aquele que é dito, eu nunca provei, mas dizem ser o melhor vinho de mesa português, vem do Douro. É o dito, o chamado Barca Velha, produzido pela Casa Ferreirinha. O Barca Velha, que é um vinho
do Douro, um vinho de mesa do Douro, e nós também já sabemos o que é que isso significa. Vinho de mesa do Douro significa Touriga Nacional e Touriga Franca, na maioria dos casos. Mas produz-se o Barca Velha, um vinho que dizem ser absolutamente excepcional e o pináculo dos vinhos de mesa portugueses, etc. Esta temporada, o sumo de uva tem o seu primeiro patrocinador. E o que nos ajuda, obviamente, a crescer, mas também vos ajuda a vocês a aproveitarem os vossos momentos enquanto bebem vinhos para fazerem também outras coisas de que gostam. Uma das coisas que todos nós gostamos, ou de que eu pelo menos gosto e que faço efetivamente enquanto bebo e enquanto provo vinhos, é jogar jogos. E por isso é que hoje vos queria falar do Rising Lords. O Rising Lords é um novo jogo turn-based de estratégia que se passa na Idade Média, que vai ser lançado no final de abril na Steam, nomeadamente no dia 24 de abril. E o que é o Rising Lords? Como disse, o Rising Lords é um jogo que junta elementos de jogos de cartas, mas também elementos de jogos de tabuleiros. Podemos criar os nossos exércitos e desenvolver os nossos reinos, e ir desenvolvendo-os, aliás, como se estivéssemos a jogar um jogo de estratégia em que colecionamos impostos e recursos, mas ao mesmo tempo podemos preparar os nossos exércitos e mandá-los para o campo de batalha, onde eles poderão defrontar em glória contra, por exemplo, 3 outros jogadores, até porque o Rising Lords tem multiplayer, e em que podemos planear batalhas estratégicas de fações contra fações e reinos contra reinos. Enfim, se quiserem divertir um pouco enquanto provam o vinho que estamos a discutir este episódio, procurem o Rising Lords. Também há outros vinhos dignos de menção para quem se vai casar e precisa de pedir prendas de casamento. O segundo vinho é o chamado, este aqui eu já provei, tenho essa sorte, o chamado Criseia, da Prats Symington, um, que é um vinho absolutamente excepcional. Basicamente aí a ideia é: vamos produzir um vinho no Douro, um vinho de Touriga Nacional e Touriga Franca, mas vamos fingir que estamos em Bordeus e vamos produzir de acordo com as técnicas de produção de vinhos de Bordeus, que são vinhos muito elegantes, não são nada carrascões, são vinhos leves, em que os taninos não é necessariamente o tanino que domina o palato, é um bocadinho mais a acidez, é uma coisa um bocadinho diferente. É um vinho leve, é um vinho que podemos perfeitamente beber sozinho, mas também podemos beber com uma carne. É um vinho absolutamente excelente, é provavelmente dos melhores vinhos que eu já provei. Já tive a sorte de provar o 2008 e o 2009. Já fui muito feliz com o Criseia, graças a Deus. Um, mas nem só de barcavelhas e criseias é feito vinho. Um, e nem só de barcavelhas e nem só de criseias é feita a região de Marcada do Douro. Há outros grandes vinhos que nós podemos encontrar nessa região que não são tão caros, e que nos mostram muito bem o que é que os produtores andam a fazer com o blend típico da região de Touriga Nacional e Touriga Franca, um blend que nós também já provámos na lição número 4, ou seja, Back to Basics, definitivamente, e que nós sabemos ser caracterizado por notas muito típicas de violeta, ameixa, fruta preta, muito floral, muito típico no nariz, e que é o blend típico desta região. É o blend, aliás, que se usa no vinho do Porto e também é o blend que se usa no vinho da região do Douro. Portanto, os 3 vinhos que nós vamos provar hoje são expressões consideravelmente mais baratas do que um Criseia ou do que um Barca Velha, consideravelmente no sentido de são vinhos. Curiosamente, são vinhos todos eles abaixo dos 10 euros. Não acho que sejam vinhos que, em termos de qualidade, devessem estar abaixo dos 10 euros. Ou seja, acho que os 3 vinhos que nós temos aqui são vinhos absolutamente excelentes, diferentes entre si, que nos mostram diferentes facetas, por assim dizer, de quem o produz e de quem os produz e de quem
trabalha essa região magnífica que é o Douro, mas que nos dão três portas de entrada muito interessantes para esta região e que em tempos de quarentena, ou nos tempos em que vivemos hoje em dia, são vinhos absolutamente fantásticos para nós bebermos em casa, para nós bebermos na Páscoa que se avizinha, para nós bebermos com quem quisermos, sozinhos, um, em momentos alegres, em momentos tristes, etc. São vinhos espetaculares para todos os dias ou para ocasiões especiais, para mim. E o primeiro vinho que nós temos hoje é o Baffarella Reserva 2017, que é um blend de Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Amarela, uma outra casta muito típica da região do Douro, que estagia 10 meses em cascos de carvalho francês, um, e que é o nosso primeiro vinho e que, se eu não me engano, me custou perto de 4,5€. Ou seja, é o vinho mais barato que temos hoje, um, mas também é um vinho absolutamente excelente. Olhando para ele, começamos logo por ver esta cor escura, esta cor muito típica do blend de Touriga Nacional e Touriga Franca, púrpura com alguma coloração rubi nas bordas, uma cor com a qual nós já somos familiares se formos ouvintes assíduos deste podcast, algo que eu espero que sejam, como é óbvio. No nariz é claríssima esta questão da violeta, esta questão da ameixa, esta questão do fruto preto, muito típica na Touriga Nacional e na Touriga Franca. Para mim é um cheiro que tem uma característica que eu acho particularmente engraçada, porque é uma característica que eu encontro muito em alguns vinhos do Douro, que é um cheiro ligeiramente carnudo. E eu não sei explicar isto de outra forma sem dizer, pá, é um bocadinho como se estivéssemos a cheirar um bocadinho de bacon no meio das violetas, é efetivamente isso, tem um cheiro ligeiramente fumado logo à partida, que para mim mostra logo esse carvalho, mostra logo um, esse estágio que este vinho teve. Também se cheira um bocadinho a álcool, ou seja, não tem necessariamente alguma. Não é um vinho. Digamos que os outros vinhos que nós vamos provar são um bocadinho mais refinados em esconder essa questão ao álcool, mas é um vinho que, pelo menos no nariz, tem logo um grande potencial e tem logo estas notas muito clássicas da Touriga Nacional e da Touriga Franca, e de um trabalho, de um estágio em carvalho que se representa neste tom fumado, neste tom carnudo, por assim dizer, no nariz. Vamos provar. Instantaneamente, algo que estes vinhos do Douro têm que eu não consigo encontrar em mais região nenhuma deste país, exceto talvez na Bairrada, que é uma envolvência dos taninos em toda a minha boca que imediatamente está seca. Algo que me diz eu devia estar a beber isto com uma carne assada, eu devia estar a beber isto com uns cogumelos, com um prato vegetariano muito à base de vegetais de raiz, de rabas, etc. Coisas pesadas, gordurentas, que me peçam um bom ataque tânico na minha boca. Um bom ataque tânico, atenção, ou seja, isto não é algo que chega ao carrascão. Eu não beberia este vinho em particular sozinho, precisa de comida. Um, Confirma-se perfeitamente a violeta, a ameixa, o fruto preto que eu estava a falar. Confirma-se também o estágio no carvalho, este saborzinho a fumo, por assim dizer, o saborzinho, vou-lhe chamar o saborzinho a bacon, mas um saborzinho a bacon, por assim dizer, que se nota aqui. Uma acidez muito controlada, e um final longuinho, que pede, está-me a pedir, Afonso, vai buscar uma fatiazinha de pão, Afonso, vai buscar umas azeitonas, senta-te aqui comigo, com o Bafarella Reserva 2017. Como é que foi o teu dia? O que é que tens feito? É um vinho que convida a uma conversa, por assim dizer. Um, e deixem que nos diga para 4,5€, que se não me engano é o que eu paguei por este vinho é absolutamente excelente. Ou seja, isto é algo que eu serviria na boa num jantar, a amigos, a família, etc.
E para mim está aqui um bom exemplo de um vinho barato e muito bom, e que vos recomendo se tiverem interesse nesta combinação clássica Toriga Nacional, Toriga Franca, e em tudo aquilo que ela pode trazer a uma boa mesa e a uma boa combinação com outros pratos. Aliás, eu vou acabar o meu copo. O segundo vinho de hoje é um vinho também muito conhecido. E é um vinho que tem algum histórico em Portugal e tem algum histórico no imaginário do vinho português. Não é nenhum Barca Velha, não é nenhum Criseia, mas é. Quando eu disser o nome deste vinho, vocês provavelmente já vão ter ouvido falar disto. É um dos vinhos do Douro mais conhecidos, um, não só entre os fãs e os apreciadores e os snobs do vinho, mas também no público em geral, por assim dizer. E é o Quinta do Valado de Douro 2018 vinho tinto, ou seja, é um blend de Toriga Nacional, Toriga Franca e Tinta Roriz, um, produzido pela Quinta do Valado, no peso da régua, um, e com vinhas no Vale do Rio Douro, ou seja, com uma longa história que remonta quase ao século XIX. É um vinho muito, muito conhecido e que, como disse, faz um bocadinho parte já do imaginário do vinho português, e pronto, do conhecimento geral. Um, É um vinho que eu já tive o prazer de beber muitas vezes também. Também já ofereci este vinho a muita gente. É um daqueles vinhos que, como é relativamente fácil de encontrar, um, é um vinho que eu uso muito para ofertas, para prendas de Natal e coisas assim, porque acho que é um vinho, genuinamente é um bom vinho. Neste caso, estamos a beber o de 2018, mas é um bom vinho, é um vinho que não é muito caro também. Este foi 8 euros. Um, e é um vinho que é capaz de deixar muita gente feliz, mas vamos olhar para ele outra vez. Então, olhando para ele, novamente temos esta cor púrpura, e uma coloração mais rubi nas bordas, um rubi que já começa a descolorar um bocadinho. Este Quinta de Valado, regra geral, as garrafas que eu costumo beber têm um bom potencial de envelhecimento, ou algum potencial de envelhecimento. Por algum potencial de envelhecimento, eu quero dizer algo como 5, 6, 7 anos, por assim dizer. Um, e tentaremos confirmar isso. Um, ou seja, logo em termos de cor, é um vinho muito típico, é um típico blend de Toriga Nacional, Toriga Franca. No nariz, outra vez, violeta, ameixa, frutos pretos, frutos do bosque. E o range muito comum da Toriga Nacional e Toriga Franca produzidos a uma temperatura relativamente baixa no Douro, ou seja, nada de compotas, etc. Tudo muito floral, tudo muito fruto ainda verde a passar para o maduro, mas sem nada de especial, nenhuma compota. Ahm, Sem o elemento do fumo que nós tínhamos, por exemplo, no Baffarel, ou seja, já a partir eu consigo perceber que, não tendo esse elemento, muito provavelmente este vinho, ou estando esse elemento mais dissimulado, por assim dizer, muito provavelmente este vinho será mais capaz de ser bebido sem comida ou sem um acompanhamento, por assim dizer. Vamos experimentar na boca um envolvimento tânico muito mais elegante que no Baffarella, é verdade, há que dizê-lo. Ou seja, os taninos aqui não são tão agressivos. Os taninos, efetivamente, o outro era um ataque. Este aqui já é mais um abraço, já é mais uma coisa mais subtil. Já é uma coisa que, novamente, convida-nos a uma descontração, convida-nos a uma conversa, mas já é um vinho que se aguenta, como disse, um, por este caráter tânico mais subtil. Já é um vinho que se aguenta melhor sozinho, sem ter de ter necessariamente comida acoplada, ou comida como complemento. Ou seja, este vinho já pode ser um vinho tinto daqueles que algumas pessoas mais aventureiras já poderiam beber sozinho, sem comida. Um final também muito subtil, longo, especificamente com aquele toque da violeta da Toriga Nacional.
que é uma coisa que eu acho muito bonita, que é uma nota muito portuguesa, uma nota muito típica do vinho português, uma nota muito típica do vinho do Douro. Um, e é um vinho que, pronto, eu bebo muitas vezes, ou eu bebo várias vezes, portanto é um vinho que eu conheço, mas é um vinho que me lembra muito realisticamente o que é esta ideia do bom vinho tinto, do bom vinho tinto do Douro, do bom vinho de mesa do Douro. O Criseia é por exemplo, lá está, nunca vi um Barca Velha, não sei como é que esse é, mas o Criseia, por exemplo, não é mais do que uma versão muito elegante deste blend que aqui está e desta forma que aqui está. Ou seja, esta, por assim dizer, é a receita do bom vinho de mesa do Douro. E acho que por 8 euros estamos a falar de algo que tem uma qualidade tremenda, um, e que é um vinho que deixa qualquer pessoa deslumbrada. O nosso último vinho de hoje é algo com o qual eu estou particularmente entusiasmado porque é, sem dúvidas, um dos meus vinhos preferidos de sempre. Isto é algo que eu não sei se alguma vez disse neste programa, mas aqui está, revelando talvez algum favoritismo, algumas preferências. Este é o vinho que é capaz de ser o vinho que eu mais compro para a minha casa. O que eu acho que diz logo alguma coisa sobre os meus gostos de vinho, e sobre, mas também sobre a qualidade deste vinho, porque efetivamente, em termos em relação preço-qualidade, estamos a falar de um vinho absolutamente imbatível. Trata-se do Newport, de um vinho da Newport, que é o Diálogo, de 2017, neste caso, que é um vinho de mesa do Douro, Toriga Nacional, Toriga Franca, que primeiro tem o melhor rótulo de sempre. Tem um rótulo feito pelo criador do Bartoon do Público, Luís Afonso, que cria um pequeno cartoon sobre beber vinho e vinoveritas, etc., que mostra logo este lado playful, este lado muito divertido que a Newport costuma ter nos seus vinhos. Nós já provámos pelo menos um vinho da Newport neste programa, que foi no episódio dos Rieslings, porque o Dirk Newport é um bocadinho maluco dos vinhos portugueses, e é um gajo que decide ir fazer um, vinhos diferentes e vinhos cool e vinhos naturais também muito bons na Bairrada, e depois vinhos Rieslings no Douro, etc. E vinhos do Porto absolutamente excelentes, e é por isso que a Newport é maioritariamente conhecida, mas que quando se senta a fazer vinhos de mesa no Douro, também faz vinhos absolutamente excelentes. Também há que dizê-lo. Um, e o Diálogo é um desses vinhos e é o meu go-to com carnes grelhadas, maioritariamente, que é uma coisa que eu faço às vezes em casa. É uma coisa bonita de fazer um bife grelhado, etc. Para o namorado, para a namorada, é uma coisa que funciona sempre muito bem. Com um diálogo ao lado, então, é o melhor vinho. Hum, o diálogo, olhando para ele logo no copo, vemos esta cor púrpura, esta descoloração um bocadinho nas bordas, outra vez Toriga Nacional, Toriga Franca, algo que nós já conhecemos, muito comum nestes vinhos de mesa do Douro. No nariz, é um vinho, novamente, para mim é um dos meus vinhos preferidos, verdadeiramente. Porquê? Porque é um vinho do Douro fresco, ou seja, imediatamente nós não somos atingidos com este fumo, não somos atingidos com este caráter carrascão que a Toriga Nacional e a Toriga Franca às vezes podem ter. É um vinho que, para mim, tem este cheiro super floral super floral, super fruta silvestre, super fresco, por assim dizer, que tem umas notas florais muito próprias da Toriga Nacional e da Toriga Franca. Esta violeta, se vocês alguma vez cheiraram um perfume de violeta, que é muito comum, é um perfume, sei lá, se vocês conhecem alguém que usa o Black Orchid da Tom Ford, provavelmente já cheiraram violetas, ou podem já ter cheirado violetas no meio da florista ou uma coisa assim. Imaginem isso, só que não os deixem enjoados. Isso é o cheiro do diálogo, basicamente.
É a violeta fresca. Acho que é a forma mais fácil de descrever. No nariz, este vinho é delicioso. E agora na boca, lá está. É um vinho, ou seja, é esta receita de que temos vindo a falar. Isto não tem vindo a mudar muito, mas é um vinho super leve. Ou seja, é um vinho que eu beberia, que aliás já bebi, sozinho, sem rigorosamente mais nada, mas com muita mineralidade. Ou seja, tem este caráter que eu tenho vindo a descrever como algo que para mim é um bocadinho salínico, um, um bocadinho. E é um bocadinho, é esta ideia de parece que o vinho tem um bocadinho de sal, tem uma boa acidez, tem esta fruta, tem este caráter muito floral, é um vinho mais fresco, é um vinho mais alegre, por assim dizer. Os outros são um bocadinho sombrios, que é uma coisa muito natural do Douro. Este vinho é um vinho muito alegre, que é super fácil de beber. Aliás, é um problema deste vinho, porque este vinho convida-nos a ir bebendo mais. E é um vinho com uma boa acidez, que deixa um final fresco, muito mineral, um, muito elegante, um vinho muito elegante, que para mim é o pináculo daquilo que um vinho pode ser abaixo dos 10 euros. Eu costumo comprar este vinho por 8,5 euros, um, e muito sinceramente acho que é a melhor coisa em que posso gastar 8,5 euros hoje em dia. É uma garrafa do Diálogo de 2017 da Newport. Não querendo de alguma forma, de forma alguma aliás, desmerecer os outros vinhos que provámos hoje, este vinho é um exemplo excelente do que um gajo maluco como o Dirk Newport se pode pôr a fazer na região do Douro, para criar um vinho fresco com Touriga Nacional e Touriga Franca, que parece um bocadinho uma contradição nos termos, mas é algo que realmente funciona e que nos mostra aquilo que pode ser um excelente vinho de mesa do Douro, a um preço relativamente baixo, ou um bocadinho mais alto talvez daquilo a que estamos habituados quanto a vinhos de mesa, mas uma coisa extraordinária para o preço em que está. Este foi o nosso Mediúva de hoje. Algo um bocadinho fora do comum, ou um bocadinho back to basics, por assim dizer, mas sempre a pensar nesta região do Douro, neste blend de Touriga Nacional e Touriga Franca, e como é que isto pode passar de um vinho muito fumado para um vinho mais tradicional, para um vinho mais fresco, ou seja, como é que produtores diferentes olham de formas diferentes para este blend e o trabalham de formas diferentes. Uma porta de entrada antes de irmos para aqueles vinhos mais caros e mais famosos também, e que não são necessariamente melhores, são só mais famosos e são só mais caros. Por isso os snobs do vinho apreciam-nos. Nós aqui no Sumo de Uva não somos snobs e portanto somos despretensiosos em relação ao vinho. Isto é algo que temos de ter em conta. Mas espero que isto vos tenha dado um bocadinho uma porta de entrada em três estilos diferentes, de vinhos do Douro e de Touriga Nacional, Touriga Franca, e que vos sirva também como algo que vos pode ajudar agora nesta altura um bocadinho mais difícil a terem momentos mais alegres e mais felizes, com aqueles que vos são queridos, porque apesar de tudo é sobre isso que é o vinho e é sobre isso que deve ser este podcast, no final de contas. Para a semana vamos fazer o prometido episódio dos espumantes, juro. Um, e a partir daí ainda tenho alguns episódios mais interessantes, mais planeados e sobre coisas um bocadinho diferentes na calha. Até lá, quaisquer questões, comentários, sugestões, mandem-nos um e-mail, abordem-nos nas redes sociais. Se estiverem à minha procura, quer no Instagram, quer no Twitter, encontram-me por Vai Afonso, é uma referência à Anitta. E até lá, bons copos, bons vinhos e bom sumo de uva.